Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. A voz ainda tá um pouquinho ruim, ainda tô sofrendo um pouquinho com essa gripe que chegou de repente, mas já tá melhorando, já tá dando pra ficar um bocadinho mais forte. Se Deus quiser, até a hora do nosso pré-jogo amanhã, eu vou estar bem forte. Aliás, amanhã tem Flamengo e Fortaleza no Maracanã, a partir das 2 horas da tarde. Eu e a Miriane estaremos ao vivo aqui com vocês, fazendo o pré-jogo dessa partida, que vai ter transmissão em TV aberta pela Rede Globo para todo o país, exceto São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Tocantins, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. Para esse jogo, mais de 50 mil ingressos foram vendidos. O técnico Paulo Souza terminou hoje, sábado, a sua preparação para o jogo contra o Fortaleza. Depois desse jogo contra o Fortaleza, o Flamengo terá uma sequência fora do Rio de Janeiro, com jogos contra Bragantino, Internacional, Cuiabá e Atlético Mineiro. E o Flamengo vai passar um tempo lá em Atibaia, fazendo uma preparação justamente para aguentar essa rotina de jogos fora do Rio de Janeiro. Mas, além disso, eu quero falar com vocês também sobre a situação de alguns jogadores especulados no Flamengo. Hoje nós tivemos mais um nome sendo ventilado aí, e como eu sempre faço, eu fui buscar informação desse jogador para vocês, para a gente poder esclarecer. Também vi muitos pedidos no vídeo das 7 horas lá no Planação VP, para que eu falasse sobre esse jogador. Pois bem, eu vou falar, mas antes eu vou mandar aquele recadinho, do BR4Bet para vocês, nosso grande apoiador aqui do Resenha Rubro-Negra. Espia só, vocês já estão me vendo aqui no cenário com esse carinha aqui em cima, que é o BR4Bet, um dos melhores sites de investimentos esportivos que a gente tem aqui no Brasil. Com eles, vocês conseguem se divertir pra caraca e ainda fazer resgates rápidos e ter retornos bastante interessantes. O link do BR4Bet, o mais novo parceiro do Resenha Rubro-Negra, tá aqui na descrição do vídeo. Com a BR4Bet, o melhor site de investimentos esportivos do Brasil. E tenho dito. Vamos lá então, pessoal. Hoje surgiu mais um nome especulado para se tornar um reforço do Mengão Queridão. Enquanto eu estava no chat conversando com o pessoal no vídeo de hoje mais cedo, várias pessoas pediram para que eu falasse sobre Eric Lamela, meia-direita, de 30 anos de idade, 1,84 m, argentino. Ele estreou no River Plate em 2009, num ano muito ruim do River Plate, onde o River Plate caiu, para a Série B, foi rebaixado para a Série B do futebol argentino. Mas de 2009 a 2011, que foi o tempo que ele passou no River Plate, ele marcou 4 gols e deu 6 assistências, jogando apenas 36 partidas. Depois disso, ele chamou a atenção da Europa e em 2011 ele foi comprado pelo Roma. Aí ele viveu 4 temporadas sensacionais lá no Roma. Jogou 67 jogos, marcou 21 gols e deu 13 assistências. Logo depois, seu próximo destino foi a Premier League. O Tottenham negociou com Roma e levou o jogador para lá, onde ele disputou 257 partidas, marcou 37 gols e deu 47 assistências. Em seguida, o Sevilha, no meio de 2021, teve interesse por ele e levou lá para a Espanha. Pelo Sevilha, ele já alcançou 16 jogos, marcou 4 gols e deu 1 assistência. O jogador tem contrato até o meio de 2024, ganha um salário de 3.300.000 euros por temporada, o que daria algo em torno aí de 16.800.000 reais por temporada, chegando a um salário mensal aí de 1,4 milhões de reais por mês. Ou seja, nada tão alto, tão caro assim, bem próximo do que os medalhões do Flamengo ganham, do que as grandes estrelas do Mengão Queridão ganham. Como eu falei para vocês estão vendo na figurinha que está aqui, esse é o Eric Lamela, ele tem 30 anos, canhoto
e joga pelo lado direito. Ele joga na posição que o Everton Ribeiro joga. Tá? Podem ver no mapa de calor que está aqui do ladinho, ó, que ele preenche muito mais aquele espaço ali pelo lado esquerdo. E percebam, pelo lado direito, e percebam que no mapa de calor dá para perceber que ele também desempenha funções para poder ajudar o sistema defensivo. Ele, em determinado momento, ele chega até muito próximo da linha de fundo do sistema defensivo da equipe do Sevilha. Isso mostra o comprometimento que ele tem com o sistema tático como um todo e como ele consegue fazer exatamente o mesmo trabalho que o Everton Ribeiro faz. Reparem ainda que no mapa de calor mostra que apesar dele jogar aberto, bem parecido como o Everton Ribeiro joga, ele também leva o jogo para o meio de campo, ou seja, ele vem da beirada para o centro, fazendo aquilo que o Marinho não faz. O Marinho geralmente vai só na beirada. Há uma diferença de posições do meia para o ponta. O meia atacante, ele joga aberto, cortando para o centro. Já o ponta, ele joga aberto o tempo todo, até que ele faz a jogada na linha de fundo. Reparem no mapa de calor que o Eric Lamela não faz muitas jogadas de linha de fundo. O mapa de calor mostra que ele não é um jogador que vai muito à linha de fundo, assim como o Everton Ribeiro. Então o Eric Lamela, ele seria um jogador não para suprir a ausência do Arrascaeta, e sim para suprir a ausência do Everton Ribeiro. Mas a gente tem o Vitinho, que poderia jogar daquele lado esquerdo ali para poder suprir uma eventual perda do Arrascaeta por convocação, por lesão. Aliás, o Arrascaeta está convocado, né, está com a seleção do Uruguai numa série de 3 amistosos. No primeiro amistoso ele não jogou, ele nem relacionado foi, ele está com a seleção, mas nem relacionado foi para o jogo. Depois do jogo do Flamengo contra o Fluminense, ele saiu de campo, passou ali na zona mista, puxando a perna, mancando um pouquinho, então pode ser que ele esteja com algum problema que nem a assessoria de imprensa do Flamengo falou e nem a assessoria de imprensa do Uruguai também falou. Mas o Eric Lamela não seria um jogador, então, para suprir a carência do Flamengo pelo Arrascaeta, e sim supriria a carência do Flamengo no caso do Everton Ribeiro, para jogar ali pela esquerda, para jogar ali pela direita, o jogador que é canhoto. A gente sempre se confunde, eu particularmente sempre troco as bolas, porque hoje em dia o meia-direita joga pela esquerda e o meia-direita joga pela esquerda e o meia-esquerda joga pela direita. O Everton Ribeiro é o meia-esquerda, porque predomina o pé canhoto dele, mas ele joga pela direita. Para quê? Para ele cortar para dentro, para ele não abrir, porque a ideia dos treinadores é fazer o meia cortar para dentro, para você ter o corredor para o ala poder passar, ou para o lateral poder passar. Então, por isso que o canhoto joga na direita e o destro joga na esquerda. Às vezes a gente acaba se confundindo na hora de falar, mas é isso, tá? Algumas situações do Eric Lamela. O Sevilha, gente, está com muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, eles estão tentando tirar um jogador lá do Tottenham que custa quase 50 milhões de euros. Então os caras têm dinheiro para poder negociar jogadores. Eles não estão com o Pires da mão vendendo jogadores à torta e à direita. O Eric Lamela é bem quisto lá na equipe do Sevilha. O pessoal é satisfeito com ele, apesar de algumas situações que eu vou contar para vocês. Então, assim como o Montiel, não é uma tarefa fácil tentar tirar um jogador do Sevilha hoje, que terminou na 4ª colocação do Campeonato Espanhol. Então esse é o primeiro aspecto que eu queria lidar com vocês. Volto a pedir desculpa pela gripe, pela garganta, pelos pigarros, tá? Mas eu tô fazendo o possível aqui para mantê-los bem informados sobre as situações que estão acontecendo. Mas mesmo assim, me desculpa, tá? Segundo detalhe, o Eric Lamela, de 2011 para cá, ele passou 1.492 dias lesionados. Ele tem um grave, longo e extenso histórico de lesões. A média dele por temporada é de 37% das partidas, ou seja, a média dele que o time, o técnico consegue utilizá-lo é de 37% das partidas. 1.492 dias fora é muita coisa. Pô, Fabrício, mas às vezes o cara lá em 2012, 2013, teve uma lesão que deixou ele muito tempo fora. Aí você fica falando que o cara faz 37% das partidas,
pegando todo o histórico de lesão dele, a gente acaba tendo uma impressão errada dele. Mas eu fui muito mais minucioso e eu tenho para dizer para vocês o seguinte: em 2021, ele teve uma lesão em novembro que o deixou fora de combate por 124 dias, retornando apenas em março. Então, o Eric Lamela é um jogador dono de boa técnica, é um jogador, um meia muito produtivo, mas ele vive com esses problemas de lesões e eu acho que não dá para ignorar 1.400 e tantos dias de lesão e um jogador que você só consegue aproveitar 37%. Para ficar bem simples o exemplo, ele joga 3 a cada 10 jogos. A cada 10 jogos do time, ele joga 3. Então, é mais um jogador que ficaria muito tempo no DM. E tem uma coisa que a gente tem que avaliar sempre, gente. Um time do tamanho do Sevilha joga em média de 45 a 50 jogos por ano. Já o Flamengo joga em média de 60 a 75 jogos por ano. Então tem um aumento considerável do número de jogos que o jogador faz. Ah, Fabrício, mas a intensidade na Europa é maior do que a intensidade jogada na América do Sul. Pode até ser, mas a quantidade de jogos, a quantidade de deslocamentos, a quantidade de treinos que você não consegue ter justamente por conta de uma sequência de jogos muito grande, tem que ser levado muito em consideração quando a gente fala de um jogador de 30 anos com um extenso caso de lesões. São muitas lesões de 2011 para cá para ele ser aproveitado num tempo muito curto de espaço. E ainda é uma contratação de difícil acessibilidade. O Sevilha não pensa em ceder o jogador, ele não está na lista de transferências do Sevilha, então o Flamengo teria que negociar para tê-lo, já sabendo que gastaria um bom dinheiro e que é um jogador que se lesiona com muita frequência. De 2011 para cá, não teve um ano sequer que ele não se lesionou. A menor lesão, a que tirou ele de menos tempo de jogo, foi de 15 dias. Então pode esperar que uma hora ele vai se ausentar e pode ser coisa grave, pode ser muito tempo, demora muito para voltar o Eric Lamela. Aí agora vamos às questões de: o Flamengo realmente se interessa pelo Eric Lamela? O Flamengo realmente vai fazer uma proposta pelo Eric Lamela? A informação que eu tenho hoje, tá, dia 4 de junho de 2022, são agora quase meio-dia que eu tô gravando esse vídeo, o Flamengo tem o Eric Lamela como um jogador sendo monitorado num bolo de mais um montão de jogadores que são monitorados pelo Centro de Inteligência do Mercado do Flamengo, mas o Flamengo não entrou em contato com ninguém do staff do Eric Lamela recentemente, nem com o pessoal do Sevilha recentemente, para receber algum tipo de documentação, histórico de lesão, ou para saber alguma coisa sobre o jogador. É a informação que eu tenho, tá, gente? Eu não quero ser o dono da verdade, eu não quero ser o detentor de todas as informações. O que eu faço para vocês é fazer uma apuração séria, criteriosa, compromissado com a verdade, que é o legado que eu quero deixar nos meus canais. Então, eu não venho aqui brincar, eu não venho aqui fazer fanfarronice, nem espetáculo. Eu venho informar, tá bom? Mas pode ser que eu esteja errado. Eu sempre gosto de deixar isso bem claro. A informação que eu tenho é que o Flamengo não está procurando jogador, o Flamengo não está negociando com o jogador, o Flamengo apenas tem o nome de jogador no Centro de Inteligência de Mercado, assim como tem outros trocentos nomes lá na inteligência de mercado do Flamengo, tá bom? Bom, pessoal, então essas eram as primeiras notícias deste sábado que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero pedir a opinião de vocês sobre esse meia. Aliás, o Eric Lamela foi visto esse final de semana batendo uma bola com o Nuno, português, jogador português, e a galera tá pedindo pro Nuno levá-lo para o Sporting. Então, existem aí também outras possibilidades na Europa pro Eric Lamela. Ele é muito técnico, ele é muito bom tecnicamente, mas tem um histórico de lesão que, se sou eu à frente do Flamengo, eu nem cogitaria o nome dele, porque saberia que me daria dor de cabeça e tem um salário altíssimo, né? Se vier pro Flamengo aí vai ser por mais de R$1 milhão por mês,
para passar muito tempo aí parado no departamento médico. Mas coloca nos comentários a sua opinião, o que vocês acham a respeito disso. Se vocês acham que o Eric Lamela seria um bom ativo para o Mengão queridão, mesmo com esse histórico de lesão, coloca aqui, deixa o seu like, se inscreva se for possível. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.